O deputado federal Alexandre Ramagem vai prestar depoimento hoje à Polícia Federal sobre o suposto esquema de monitoramento ilegal da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência. Alexandre Ramagem, que foi diretor-geral do órgão no governo Bolsonaro. Vamos voltar a Brasília. O repórter Pedro Nascimento atualiza as informações. Ô Pedro, segundo as investigações, a ABIN espionou ministros do Supremo, parlamentares, servidores públicos e jornalistas durante o governo anterior? Exatamente, Eustáquio. Esse é o trabalho da chamada ABIN Paralela, que é investigada pela Polícia Federal. Alexandre Ramagem, né, que como você disse, é deputado federal pelo PL do Rio de Janeiro, inclusive é pré-candidato à prefeitura da capital fluminense. Ele deve depor hoje a PF no Rio de Janeiro e justamente sobre esse período em que ele chefiou a Agência Brasileira de Inteligência, que está sendo investigada por ter sido supostamente usada para espionar ilegalmente desafetos e também aliados do governo Jair Bolsonaro. Esse interrogatório, ele acontece na Superintendência da PF no Rio de Janeiro, e os investigadores, eles têm aí uma lista extensa, inclusive, de tópicos a esclarecer com o parlamentar nesse primeiro encontro oficial desde que a investigação avançou. E olha só, essa investigação ela avançou tanto porque um dos assuntos que devem ser questionados a Alexandre Ramagem é justamente um que vazou na semana passada, que diz respeito a vazou nessa semana, inclusive, que diz respeito a um áudio de uma reunião que Ramagem gravou junto com Bolsonaro, o general Augusto Heleno e duas advogadas do senador Flávio Bolsonaro, material que foi encontrado no computador do ex-diretor da ABIN. A PF também deve questionar Ramagem sobre o encontro que ele teve, né, com o atual diretor da ABIN, o delegado Luiz Fernando Correia, que foi indicado pelo presidente Lula em junho do ano passado. A suspeita da Polícia Federal é de que, de certa forma, a atual gestão da ABIN tenha contribuído para acobertar certas atitudes de Ramagem dentro da ABIN, ainda quando ele era diretor da Agência Brasileira de Inteligência. Outro ponto muito importante que deve ser esclarecido nesse depoimento de Alexandre Ramagem é sobre os 5 presos na operação que aconteceu na semana passada, que foi a Operação Última Milha. Foi a 4ª fase da Operação Última Milha, que investiga justamente esse aparelhamento da ABIN durante o governo de Jair Bolsonaro. Foram 5 pessoas presas e a PF, a partir dessas prisões, aponta uma ligação dessa ABIN paralela, que era comandada por Ramagem, com o chamado Gabinete do Ódio, que foi montado no Palácio do Planalto. O que a PF está investigando? Qual que é a principal suspeita da Polícia Federal neste momento? É que esse trabalho de investigação da ABIN, esses dossiês clandestinos que eram montados sobre ministros do STF, jornalistas, deputados, enfim, desafetos e até aliados do governo Bolsonaro, esses relatórios eram usados por essas pessoas do gabinete, chamado aí Gabinete do Ódio, né? Mas eram pessoas que trabalhavam ali dentro do Palácio do Planalto, disseminando informações falsas sobre essas pessoas. Então, de repente, você viu aí uma onda de fake news, uma onda de notícias falsas a respeito de algum ministro do STF. Muitos deles, segundo a Polícia Federal, poderiam ter sido abastecidos com informações dessa ABIN paralela, e por isso que essa investigação a respeito dessa disseminação de fake news corre agora em conjunto com essa apuração a respeito da ABIN paralela. Lembrando que essa operação, ela apura esse esquema de espionagem ilegal que acontecia dentro da ABIN, e esse monitoramento, inclusive, atingiu servidores públicos federais, advogados e, como eu disse, os próprios ministros da Suprema Corte. Ou seja, muitos questionamentos aí para Alexandre Ramagem ao longo do dia, não é verdade?